Fala, galera do Celebridade, porra, e como eu falei pra vocês, mais um das antigas, old school, aquele tijolinho pra vocês. Mestre Cirilo, porra, esse aqui me conhece desde faixa azul dos campeonatos. Esse cara aqui tem uma história maneira. Ele descia, mexe, academia lá em Terê, né? Serrana, lá de A Serrana de Teresópolis. Isso. E o Cássio, meu irmão, era muito maneiro, porque o Cássio descia, a gente lutava os campeonatos. Esse cara aqui, vou contar a história pra vocês. Ele batia de frente do Cássio, porque esse cara dominava o infantil. Infantil, juvenil, infanto-juvenil. Infantil, infanto-juvenil, juvenil. Pô, o Cássio batia de categoria do Cássio adulto, esse cara levava. E aí começamos a trabalhar isso, sacou? Trabalhar os juvenis e as criançadas pra tentar tirar o título dele, que esse cara ganhava. Fala aí, Beste. É verdade. A gente... Foi o nosso foco, né? O nosso legado lá em Teresópolis, porque o jiu-jitsu em Teresópolis de adulto não tinha a condição que o pessoal da Zona Sul tinha, né? No sentido de disponibilidade para treinar. Então, o pessoal, por exemplo, os nossos expoentes trabalhavam e depois iam pro jiu-jitsu. E no Rio, realmente, tem muita gente que conseguia estudar e treinar o dia inteiro, né? Porra, e a garotada foi o nosso foco. Era muito maneiro. Esse cara descia, meu irmão, com 4 ônibus. Era 3, 4 ônibus lá. Não era isso tudo não, mas era de 2 pra cima. Era muito maneiro, cara. Eu me divertia, cara. Época boa, hein? Sim. Época boa, né? Nos anos 80, e de 83 pra cima. Fazem 40 anos já, pô. E aí, mestre, me fala uma coisa, cara. E aí, a introdução no jiu-jitsu, como tu começou? Bom, é o seguinte, né? Meu pai, não sei se você sabe, meu pai foi um dos precursores do jiu-jitsu de Teresópolis, né? Ah, legal. Qual o nome do seu pai? O falecido Geni Rebelo. Geni Rebelo, pô. Vou te contar a história como começou. Ele era primo do falecido também grande mestre Armando Vrides, que pertencia à Academia Gracie, né? Treinava com ele e com o Carlos, né? Que ele, inclusive, foram treinar no gramado da casa, da mansão da família Gracie. Aí, como eles levaram um jeito, o Hélio Gracie chamou para eles irem dar aula no Rio, né? Aí foi o desenvolvimento, aí depois o Armando Vrides teve a academia dele lá em Copacabana. Aí meu irmão estava para nascer, aí meu pai resolveu voltar, sair do Rio, então meu pai talvez tivesse feito um nome também no Rio. Aí retornou para Teresópolis e fundou a Serrana em 58. Caraca, 1958? Vai fazer 65, faria 65 Caraca, que legal, hein, cara? E tá lá até hoje, mestre? Não, eu tô lá em Teresópolis, mas eu tô meio andarilho, né? Porque eu andei meio decepcionado com umas coisas do jiu-jitsu. Faz parte, né? Todo mundo. Aí a gente andou aí, mas tô de volta em Teresópolis. Tá de volta, né? Tô de volta. Que maneiro. E aí a tua introdução, pô, tava com o pai, começou a treinar com o pai, né? Que idade? Na verdade, comecei com uns 5 anos, mas levar a sério mesmo de 12 anos. 12 anos isso é verdade, isso é verdade. 12 anos, se não Chegou fosse... a competir, mestre? Não, pouco, sabe? Por que aconteceu? Na minha época, não tinha competição, não tinha sempre fala pra galera. E quando tinha competição... O embate era mais dentro da academia. E o meu caso era o seguinte, no meu caso, visitas, quando tinha campeonato, era uma camiseta e uma medalha. E eu me enveredei para dar aula, entendeu? Eu vi que eu tinha um talento para dar aula, aí comecei, falei, pô, para mim, comercialmente, está mais indicado do que competir. Hoje eu não vou mentir, com o que eu aprendi, eu lutaria, que acho que daria mais êxito. Porra, maneiro, hein? Mas foi isso. Que maneiro. E aí veio a galera contigo, hein? Sim. Tu formou uma galera. Fala a galera que tu formou aí. Bom, então, os lutadores. Vamos lá. O Juquinha. O Bita. O Bita. Quantas lutas fez com o Bita? Inúmeras. Pô, lutei com o Bita. Era o calo do Bita. Né? Porra, cara. Mas o Bita deu uma luta comigo sinistra. Na faixa roxa? Na faixa roxa, lá na Gracie. Não, isso aí foi... Isso aí não foi oficial. Não, essa não Eu não falo como... Não, teve. Tinha chegado da minha... Uma lua de mel, fui lá inventar, nem teve isso, né? Acabou, não foi oficial, mas o Bita pegou, passou minha guarda. Aquilo ali disponível essa guarda que ninguém passava. Tava né? Inventei 3 dias depois de viagem, eu fui inventar de fazer aquilo ali, aquela seletiva, mas parabéns pra ele. Não. Mérito dele. Com certeza. Ele me deu aquele armlock aéreo, porra. Também tem essa. Lá em Niterói. Sim. Porra, meu irmão, aí eu não consegui pegar ele de jeito nenhum. Lutamos 9 vezes. Duas dele, 7 minha. Mas, porra, Bruno, o bicho é duro mesmo. Mas você, inclusive, aquele negócio. Você sempre
foi adversário e sempre amigo, não é verdade? Sempre. Nunca, não, inclusive nunca ninguém, todo mundo gosta de mim. Eu não tive muito tempo, mas eu tive no Carso 8 meses, treinei no Carso, mas acho que a gente não ia no mesmo horário, entendeu? Da época do Isaías, o Sérgio Abimeri, né? Tem uma galera boa. Rapaziada, que o horário que eu ia, que era conveniente a mim, não era da galera, né, que era do Rio. Tu o quê? 3 horas da tarde? Rapaz, tu pegava aula do Juninho? Não, era o Carso mesmo, que na verdade ele não me deu aula, né? Tive 2 aulas com o Carso que ele estava presente. Ah, que maravilha. Devia ter filmado isso, Sim, né, poxa, cara? Seria uma história, né? Inclusive eu tinha até a carteirinha que eu não sei que fim levou. Mas... eu tenho a carteirinha, guardei. Muito maneiro, cara. Triste por isso. Pô, mas o Teresópolis ali fez grandes lutadores, cara. Fez uma galera boa que até hoje... inclusive... E que aí desmembrou, fez as academias lá, Pitbull, né? A galera toda. E é o seguinte, antes de 98, a gente tinha um projeto, tá? Não vou falar isso, a gente tinha essa ideia de fazer o que a Aliança fez, tá? A ideia seria botar o Jucão num lado, o Bita no outro, o Cebola... Cebola era cascuda, aquele moleque. Porque a ideia seria, tipo assim, como o jiu-jitsu estava crescendo, era tipo botar nos estados que estavam se propagando, né? Só que aí teve, tipo assim, infelizmente, meu irmão, administrar ego é muito complexo. Né? Muito difícil. Todo mundo passou por isso. Porque, por exemplo, o cara, enquanto não é faixa preta, ele é submisso, não que eu quisesse, mas ele tem uma hierarquia, né? Claro. É igual a gente hoje, falando de faixa coral, pegar um gancho aqui. Pô, faixa coral, meu irmão, é faixa de velho, né? Só que a gente tem um legado. Você vê, ano que vem, eu pego a faixa vermelho e branco. Vermelho e branco. 38 anos de faixa preta. Bem. Né? Quer dizer, então, acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que todo mundo que for merecedor que tenha, mas não usar elevador, usar escada, usar outro artifício. Né, mestre? Porque, por exemplo, faixa coral, meu irmão, é sinal que tu tá bem velhinho, ficando velhinho, né? Na verdade, velhinho não, experiente, né? Experiente, Isso. A gente é faixa coral hoje em dia cascudo, porra, raiz. Sim. E a nossa não veio no consórcio, a nossa veio por merecimento. Então, muita gente tá botando aí na cintura, né? Mas aí... Tá vendendo teu curso online, porra? Sim. Agora. Aí voltando ao lance lá das dissidências da academia, foi no sentido de, você querer botar uma regra, que a casa tem que ter uma regra. Claro. E se você não obedece à regra, você tá fadado a um negócio não funcionar. Não ter sucesso. Aí a gente tem uns que aceitaram, outros não, mas é normal. E seguiram a vida. O que eu mexo, eu fico feliz que todos eles se deram bem. né? Graças a Deus. E, por exemplo, a ideia o que é? São dissidentes, são discípulos da Serrana, mas deram certo na vida. Que bom, pra mim. que bom. Inclusive, uma coisa que a gente sempre fala, uma vez eu fui numa palestra do mestre Álvaro Barreto, que ele falou o seguinte: se o cara não for campeão de jiu-jitsu, que seja pelo menos campeão da vida. Isso aí. Porque, por exemplo, o jiu-jitsu, ele tem um prazo de validade, que eu digo, como lutador, como professor, mas, por exemplo, o teu legado fica intocável, né? Verdade. Cara, isso aí é a frase que combina mesmo, entendeu? Com certeza. Você não vai ser um campeão. Hoje em dia, muito jiu-jitsu hoje em dia tá voltado pra saúde. Sim, tem cara que vem aqui pra desestressar. Sacou? O cara é empresário, dentista, médico, juiz. A proposta dele aqui, não é embolar com ninguém, é ele aprender a luta, ganhar confiança, né? Mas nada de ficar preocupado em ser campeão. Aí um dia, Bolão, você tem um campeonato aqui de Master, de Sênior, que na verdade hoje é só Master, né? Vamos... Tá cheio pra caramba. Sim, né? cheio de coisa boa. Eu parei de lutar porque não tinha ninguém, porra. Os 2 marchas que eu entrei, ganhei uma medalha, não tinha ninguém no pódio. Eu falei, não vou mais competir. Não tinha ninguém na nossa época. Assim, então, né? Isso. Pra gente dar continuidade. Eu parei com 37. Sim, foi longe. Parei bem, né, mestre? E o teu feito, né, Bolão? Eu sei que você foi campeão em tudo, todas. Da azul até a preta. Até a preta, peso absoluto. Peso absoluto. Não, você era... Quando a gente via Sérgio Souza na chave... problema, mas a gente causava problema também. E o Cássio botava os nomes esquisitos, né? O Cássio era maneiro. Uma vez ele botou Sérgio Jesus. Meu nome é Sérgio Augusto Jesus Rodrigues Souza. O cara botou Sérgio Souza. Sérgio Jesus. Só pra tirar o saber Souza. Quem era. Os caras, quem é esse Sérgio Jesus? É o Cássio, aluno novo. Tira daí, porra. Cássio era de baile, cara. Isso era um cara sensacional, coração né? igual aquele homem. Não... Porra, ele abria a mão pra todo mundo. Eu não falar porque sou amigo do Cássio, seria hipocrisia.
Mas um dos meus ídolos na família Gracie Era Renzo ele. Gracie e Carlos. Porra, isso São aí. os meus ídolos. Tu foi uma época, foi pra Dubai, né? Ficou lá, trabalhando lá, quanto tempo? Eu fiquei 3 anos. É? 3 anos. Foi legal, a experiência ótima, né? Foi válida, né? É Foi válida. bom que tu botou o inglesinho pra dentro. Não muito, mas Só ficou no High Nice Meet My Pleasure, porra. The Books and the Table. Books and the Table. Mas me fala aí, se fosse falar uma parada, me conta uma parada engraçada. Deve ter muita, né, meu irmão? Pô, tu convive com um cara que é um sucesso, Soneca. Sonequinha, porra, isso aí tem, meu irmão. Daqui a pouco eu vou pegar ele. Soneca tem muita história, mas... Assim, Conta uma engraçada da galera que surgiu assim, que tu achou. Não, a única coisa boa que a gente tem, que eu, por exemplo, o Soneca hoje, esse final de semana, eles queriam fazer, ia forra comigo, que a gente veio no aniversário de 50 anos de um aluno. Aí ele e o Cuca, eles estavam querendo me fazer o que eu fazia com eles. Quando perdia, aluno que perdia, subia a serra a pé. Entendeu? O cara ia te botar a pé, porra! Sim, eu falei, é falta de respeito. Que isso, cara? Coral, 61 anos. Mas pergunta, aí depois eles pensaram lá, fizeram um bem bolado lá. Chegaram a botar fora do carro? Não, mas aí eu fui na frente, né? Que eu estava querendo ir para trás, porque no banco de trás dava pra gente fazer alguma Que isso, o anão é sinistro, hein, brother? Mas eles repensaram e não fizeram isso. Porra, mas ele é maneiríssimo, brother. Eu gosto muito desse cara. Daqui a pouco tu tá aí, ô Topo Gigio. Mas é isso. Mas fosse falar, agora uma coisa que eu gosto muito de saber, fosse falar uma frase pra galera. Bom. Todo mundo tem uma frase. Todo mundo tem uma frase. Uma que não é minha, mas é que eu... Pode. No meu WhatsApp tem. Jiu-jitsu é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Né? Por qual motivo? O jiu-jitsu hoje, como a gente falou, é uma ferramenta que, por exemplo, tem um livro que chama-se Minuro, que o jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu, o que é? Diplomacia, amor, negócio, família. Isso é o jiu-jitsu num todo. Não se resumindo só a luta. Eu, por exemplo, a coisa que mais me enaltece no jiu-jitsu foi os caras que eu dei aula, que quem não foi campeão de jiu-jitsu foi campeão da vida. Claro, pô. Sabe, tiveram... Raramente você tem eu acho só 2 que eu perdi, mas também, tipo assim... Foram essa opções. foi minha média também. A gente, você vê, às vezes, o filho da gente, às vezes, a gente não domina, que dirá... Você, por exemplo, na Serrana, teve uma coisa, eu falo sempre pros caras, eu tive mais ou menos, 90 para cá, 3.500, de 3 a 4 mil alunos na minha mão. Formei 84 faixa preta. E você? De 80 eu não fiz isso tudo, não, mas uns 20 eu fiz. É? Sim. Uma galera, 84. Porque é justamente o seguinte, aí foi naquela época que o pessoal, cada um foi viver a sua vida. Isso. Aí, por exemplo, você vê, o Soneca treinou comigo bastante tempo, mas não foi, saiu da academia com faixa azul. Aí foi, mas a espinha dorsal dele foi lá na Serrana. A do Cuca foi, né? Quer dizer, aí depois foram formados pro outro. O Soneca já era daquele tamanho? Não cresceu muito, não. É do meu tamanho. E tu mata ele. Você não, cara. Também. Mas não pode conviver muito, não. O amor da gente é assim, um aqui e outro aqui no Rio e na Austrália. Assim, pra ficar bem próximo, entendeu? Eu gosto dele assim também. Não, também. Ele, lógico. Muito junto é fogo. Ele é entrão. Escorpião, brabo, né? Escorpião. Mas, cara, e a evolução do jiu-jitsu, hein? Como evoluiu? Eu falo pra galera, fala aí. Pra mim, a gente pegou do zero isso aí, né? Não? Eu vejo de 2 formas, né? Eu vejo evolução e involução, né? Porque o jiu-jitsu cresceu muito a nível de mídia, desde a época do Máquina Mortífera e os primeiros UFCs, foi o boom do jiu-jitsu, 93, 94, né? Assim, que bombou, né? Pro mundo. Só que acontece o seguinte, tem muita gente que sabe o Z ou acha que sabe e não sabe o A. Por exemplo, uma coisa que está esquecida no jiu-jitsu... Defesa pessoal. Isso é uma vergonha. Todos os caras que eu entregamos dos old school que vem aqui comigo... Sim, porque defesa pessoal é a essência do esporte. Não é verdade? Porque é o seguinte, a gente sabe que hoje não tem mais os leigos. A gente estava no carro conversando agora na vinda para cá, que é o seguinte, a defesa pessoal da época, das 36 aulas da família Gracie, elas hoje... Se não sofrerem alterações e atualizações, elas não vão ser tão eficazes quanto foi,
antigamente. Concordo. Por quê? Porque hoje em dia o cara sabe dar um direto, dar um jab, não é mata-cobra. Eu falo que a gente fazia a escolinha, né? Sim, o nosso sim. drill, que os caras Sim, chamam de sim, drill, sim. era posição de base, um de frente pro outro, sim. pisão no joelho, marcação no joelho, o cara defendia, baiana, botava pra baixo, montava, 1, 2, cotovelada, virava de costas de mata-leão. Era isso, impressionante. Era um feijãozinho com arroz que funcionava. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Feijãozinho com arroz que funcionava. Aí a galera hoje em dia não... Também se você fizer hoje em dia um negócio mais... Não, e o lado comercial também, porque é o seguinte, uma das coisas que a defesa pessoal ficou um pouco esquecida, primeiro, tanto o mestre Armando quanto o mestre Geni falavam, defesa pessoal você tem que fazer caminhando para a perfeição. Porque não pode ser, se você vacilar, você toca o pandeiro, o cara te alivia. Na defesa pessoal, ou você faz certo, ou vai pagar com a cara. Né? Não é verdade? Então, a defesa pessoal é reflexo condicionado. Você tem que, você tem que fazer, sempre. Você tem que trabalhar aquilo com repetição. E hoje você faz 2, 3 vezes, o cara acha que já tô bom, sou campeão. Não, qualquer posição também, se você tem uma passagem boa para te falar que eu lembrei. Teve um aluno do mestre Geni que um dia estava dando... Mestre o quê? Mestre Geni. Geni. Ele estava dando aula de paulada. Aí o cara ficou todo empolgado, querendo fazer. Aí fez, pá. Aí chegou em casa, pediu pra mulher fazer. Aí a mulher pegou um rolo de pastel e ele foi fazer a menção da defesa, só que ele fez o seguinte, ele fez quase tudo, só que ele não saiu da frente. A mulher, era aquela mulher meio doida, no meio do coco dele, caraca! Abriu. Pô, professor, minha mulher acertou. Falou, primeiro, defesa pessoal não é para experimentar, né? Segundo, você falhou. Ah, como assim? Ah, como é que você fez? Aí ele fez tudo bonitinho, mas deixou a cabeça na reta e tomou a paulada. Né? Aí, porra, foi treinar também com a mulher, né, irmão? Esse pedido, e a mulher já devia estar devendo, né? Porra, tá devendo ali. Aí, meu irmão, metendo no coco dele. Sempre acontece isso. Ô, produção, mete aqui a posição aqui do mestre Cirilo. Vambora. Valeu. Fala, galera, tô curioso aqui com o mestre Cirilo para mostrar a posição de meia guarda aqui. Vamos lá, mestre. Vamos lá. Explica alto pra galera. Fiquei aqui na meia guarda, bem na profunda. Pego a lapela do meu amigo Sérgio Bolão aqui, tá? Tô aqui bem de lado para ele não largar o peso. Agora minha mão aqui, vou descalçar aqui o braço dele. Porra, já descalcei e já fui para as costas. Peguei, frente belt e finalizou. Uma posição simples. Eficiente, tá? mesmo? Eficiente. Caraca. Né? Isso aqui é mestre Cirilo, das antigas. Proprietário da Academia Serrana de Teresópolis. Porra, sou fã. Sempre foi, desde faixa azul aí, me segue aqui no meu trabalho de jiu-jitsu. Sensacional. Mestre, dá o teu Instagram. Cirilo BJJ28. Isso, tá, segue lá o mestre, quem quiser. Endereço da academia, mestre. Aí o endereço que a academia tá nova, que eu tô retornando, eu não sei o endereço. Academia Nova Barra. Vai lá no Instagram dele e manda um direct pra ele. Academia Nova Barra. Não deixe de compartilhar, galera. É isso aí. Tá? O endereço da rua eu não sei. Essa Academia Nova Barra do lado da Academia RV Fitness. Lá em Teresópolis. Lá em Teresópolis. Tamo junto. Beleza? Esse. Obrigado, meu irmão. Abraço. Força.